Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. Bom, então nós vamos aqui dar continuidade, né, fazer a segunda parte da nossa história que começou lá em 1 Samuel, no capítulo 17. E o cenário é o seguinte, né? Davi é mandado por seu pai ao acampamento onde estão seus irmãos na guerra, né? Ele tinha sido dispensado dos seus serviços por Saul, seus serviços de músico, porque Saul foi à guerra. E como se passaram 40 dias e nenhuma notícia, né, sendo que seus 3 irmãos estavam lá no fronte, né, já servindo ao exército de Saul, Jessé, seu pai, o manda para saber notícia de seus irmãos, assim também como entregar algumas provisões. Então Davi partiu de madrugada e quando ele chegou no acampamento, ele encontrou essa cena, né? Ele descobriu que na verdade a guerra não havia guerra, né? Não estava em guerra. Os dois exércitos estavam um de frente para o outro, apenas se insultando, se xingando e prometendo e jurando, né, de morte, etc. Mas ninguém tomou iniciativa a isso decorridos 40 dias. Apenas um filisteu que ousava, né, sair ali das fileiras dos filisteus e desafiava Israel. Quando ele viu isso, ele ficou indignado, né? Davi ficou indignado de como ninguém enfrenta esse homem, né? Que faz que afronta, que blasfema, esse incircunciso que enfrenta o exército de servos de Deus vivo e ninguém faz nada, ninguém fala nada, né? Davi estava pouco se lixando pro tamanho do cara, pro fato dele meter medo só pela imponência, pelo tamanho, pelas armas que ele carregava, por ser um guerreiro experiente, né, pela fala grossa, não importa, Davi não estava nem aí. Ele foi indignado de saber que ninguém enfrentava o cara. E ele começou a perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, e todos diziam que realmente tinham medo. E ele ficou sabendo até que o rei ofereceu uma recompensa para aquele que enfrentasse o sujeito. Ele ficou mais indignado ainda, né? Como assim, uma recompensa? Ah, não, olha só, eu enfrento esse cara, é possível. E aí o irmão dele mais velho, Eliabe, já chegou dando uma bronca, já chegou na voadora. Vem cá, ô enxerido, eu conheço a tua maldade. Você veio aqui só pra xeretar, né? Quem foi que ficou lá com as suas ovelhas? Por quê? Aquelas poucas ovelhas que você deixou lá. Você deixou com quem? Por que você não volta para suas ovelhas? Que vem aqui só encher o saco, né? Eliabe já estava meio enciumado por causa daquele episódio em que Davi, sendo o filho mais novo, foi ungido como rei por Samuel, né? Sendo ele, Eliabe, o mais velho, mais forte, mais imponente, mais alto e mais pinta de rei. Mas, no entanto, os velhos sacerdotes foi ungir a Davi, o moleque tomador de conta de ovelha. E ele já estava meio encasquetado com isso. Agora veio um moleque atrevido ficar falando aí no acampamento, né, de que isso, que aquilo, ficar indignado. Então, mas Davi o respeito e fala assim: olha, meu irmão, eu só estou fazendo uma pergunta. Perguntar não ofende, né? Eu só estou perguntando. Mas aí ele escorregou ali das garras do irmão e continuou perguntando para outros, né? Olha só, e de todos ele ouvia a mesma coisa. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante e o rei estava pagando uma recompensa, né, que consistia de a sua filha em casamento, a isenção de impostos, né, da família do sujeito que enfrentasse o gigante e riquezas pessoais para o sujeito, né? Muito dinheiro, muitas riquezas e tal. E ele ficou assim: ah, não, ele bateu no peito, eu vou mostrar como é que se faz esse negócio. E essa notícia chegou rapidamente a Saul, que mandou chamar, vem cá, manda chamar aí o sujeito que está querendo enfrentar. Quando ele viu que era Davi, quando ele olhou para baixo, né? Porque Saul era um sujeito alto e Davi era um moço, olhou para baixo e falou assim: meu filho, eu sei que você tem boa vontade, você é um cristão fervoroso e tal, né? Ah, cristão não, né? Naquele tempo não existia. Mas assim, eu sei que você é um devoto, né? Você é um fiel servidor do Senhor Jeová, mas olha, não vai rolar. Você é um menino. E o cara é experiente, é um homem feito e é experiente de guerra e gigante. E ele faz isso desde que ele tinha sua idade, né? Você, pelo que eu sei, você é um pastor de ovelha, não é isso? E aí Davi falou assim: não, meu filho, eu sou um pastor de ovelhas, senhor, com todo respeito, mas olha só,
Já enfrentei ursos, leões lá que tentaram ver. Eu enfrento o urso, matei o leão e matei o urso. Tirei uma ovelha das garras do leão, inclusive, né? E naquele tempo havia tanta coisa sobrenatural, né, que não era tão estranho assim, né, um garoto, né, um menino daquele tamanho, um rapazinho, um adolescente, enfrentar um leão sem o menor equipamento adequado, sem as armas adequadas, e arrancar as ovelhas das garras do bicho e ainda matá-lo. Ia fazer o mesmo com o urso. Então, era possível acontecer, de forma que Saul falou: tá, já que você matou um leão e um urso, né? Tá. Até porque matar leão e urso não é para qualquer um, mesmo com as devidas armas, né? Mesmo armado adequadamente. Então, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte: eu vou vestir vou te dar o meu equipamento, a minha própria armadura, o meu capacete, o meu elmo e as minhas armas para você enfrentar o cara. E Davi experimentou ali, né? Enfim, ficou uma coisa enorme para ele. Primeiro que a armadura era de Saul, né? Era imensa, era um número, eram uns 4 números acima, né? Do manequim de Davi. E ele não conseguia nem sequer andar com aquilo, e não estava acostumado também a usar. Então ele pediu licença para, olha, não vou usar. Então ele pegou o seu velho cajado, né, que ele tinha muito mais habilidade para manejar, pegou o alforge, foi lá no rio, catou 5 pedras bem escolhidas, mesmo bem lisinhas, do tamanho ideal, né, que ele tinha que ter o tamanho ideal. Então ele pegou 5 pedras que deve ter pensado assim, bom, eu acho que em 5 chances, no máximo, eu consigo derrubar esse cara. Não preciso mais que 5 para isso. Então ele pegou apenas 5 pedras, só, nada mais. E colocou no alforje, pegou a sua funda e saiu para enfrentar o filisteu. Desceu lá o morro, né, em direção ao vale que separava os dois exércitos, para enfrentar o filisteu, né? E o filisteu olhou assim e se ofendeu profundamente. Como é que esse que vai me enfrentar rodando uma funda com pau e pé? Você acha que eu sou algum cachorro? Segundo Flávio Joséfo, né, o que mais deixou Golias indignado, além do fato dele ter enfrentado por um menino, né, foi que Davi respondeu: olha, eu te tomo por muito menos do que um cachorro. Para mim, se você acha que é você é menos que um cão para mim. E aí ele ficou muito chateado e ele foi andando, né, porque as armas deles eram tão pesadas que não o permitia correr. E ele foi andando em direção a Davi, e Davi, ao contrário, foi correndo na direção do gigante. Olha só a tamanha habilidade como manejador lá da funda, né? Porque Davi, ele correndo, pegou uma pedra no seu alforje, colocou na funda, rodou a funda, tudo isso correndo, né? E tal. Enfim, e ao mesmo tempo que ele corria, ele deu um verdadeiro sermão para todos os que estavam presentes, inclusive, né? Ele falou que ele, tanto para o povo de Israel, quanto para os filisteus, e quanto para o próprio Davi, para o próprio filisteu, né? O próprio é, Golias, né? Para o próprio Golias, ele deu um sermão para cada um. No verso 47, ele fala, que eu pedi licença aqui para ler para vocês aqui, ele fala a seguinte coisa: e saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Olha só, né? Isso aí servia não só para Golias, mas para todo mundo que estava vendo, inclusive para os próprios israelitas, que tiveram medo, né? Então, enquanto ele corria, os filisteus saíram correndo e tal, e ele arremessou a pedra na funda, finalmente bateu na testa do gigante, né? Como o gigante estava lá, o Golias estava correndo e numa descida, acredito que por causa do peso dele, do corpo, das armas, né? E da sua lança e das armas todas, né? E como sendo uma descida, ele caiu, segundo a Bíblia, com o rosto em terra. Ele caiu para frente, o que normalmente ele cairia para trás, né? Devido a um golpe muito forte na testa, né? Mas eu acredito que por causa da descida e do peso que ele estava carregando ali do próprio, o corpo dele foi projetado para frente com o rosto em terra.
O escudeiro que estava ali carregando as armas, quando viu o tombo do Golias, vazou, né? O exército filisteu também, quando viu que o seu, né, o maior soldado, o maior representante, o homem mais forte, também caiu, também se pirulitaram, vazaram também, né? É interessante que a Bíblia fala que ele estava, além da sua armadura, de toda a armadura, da caneleira, da espada e da lança, ele estava também com um capacete de bronze. Eu não sei, existe uma teoria em que fala que o capacete tinha uma abertura na testa, de forma que encaixava exatamente onde bateu a pedra, né? De uma abertura no meio da testa. Era o design do capacete. Outros dizem ainda que ele, no calor da raiva, da sua ira, ele retirou o capacete para poder esmigalhar, né, com mais à vontade aquele moleque. Eu acredito mais na segunda. Eu acredito que ele deve ter tirado, né? Ou então há uma terceira teoria de que a pedra bateu com tanta força que mesmo com o capacete o atingiu. Eu acredito mais que ele tenha realmente tirado o elmo, né? Para ver aquele moleque melhor, né? E nisso daí ele ficou com a cabeça descoberta, de forma que ele levou a pedrada e foi um golpe mortal. Enfim, aí o gigante cai para frente, né? E Davi saca a própria espada do gigante, da bainha, e corta-lhe a cabeça, né? E a partir dali os filisteus correm, vazam, e os israelitas então começam a perseguir os filisteus, né? E vão matando os filisteus pelo caminho, até chegar no acampamento e pegar os despojos da guerra. E Davi pega lá a cabeça decapitada do gigante, né? Leva para Jerusalém e guarda as armas dele como se fosse uma espécie de souvenir. Ele guarda as armas do gigante com ele na sua própria tenda, né? E aí Saul fica intrigado com aquele rapaz, né? Independente da vitória e tal, de tudo que aquilo aconteceu, o Saul fica intrigado e fala pro primo dele, né? Que era o chefe lá da guarda, o general maior, e fala assim: ô Abner, me descobre para mim quem é esse rapaz, né? Eu não sei, quem é esse menino? Ele é filho de quem? Ah, não sei não. Aí Abner faz uma pesquisazinha, né, básicazinha, rapidinha ali, e fala: olha, ele é filho de Jessé, lá de Benjamim. Então, Saul descobre que aquele rapaz era o seu músico, né? Porque ele nem tinha se dado conta, porque talvez ele mal olhava para a cara do sujeito, ficava tocando harpa lá quando ele estava injurinhado lá com um espírito perturbador lá. Então tinha um sujeito que tocava harpa e ele se acalmava. Talvez ele nem prestava atenção, né, no moleque. E aí ele descobre que aquele moleque, o músico, né, o garoto músico, ele era justamente, além de músico, né, e era pastor, e era um guerreiro corajoso e fiel servo do Deus Altíssimo, né? Davi era uma figura contraditória, né? Ao mesmo tempo que ele tinha sensibilidade tal para compor salmos, tocar harpas, né, para ser um poeta, ele também tinha a frieza, a destreza, né, a sagacidade, a força de um bravo guerreiro, né? Era uma figura realmente muito interessante. Enfim, então depois de tudo aquilo que ele trouxe e tal, Davi ganha um irmão chamado Jonatas, né? O filho do rei, o príncipe Jonatas, se encanta por Davi. A alma de Jonatas se apega à alma do Davi e ali surge uma amizade sincera, tão sincera e tão importante que Davi nunca mais teria um amigo igual o Jonatas. Jamais na sua vida teve um outro amigo, né, igual do tamanho, né, ou em importância do que o próprio Jonatas. Eles ficaram amigos como se conhecessem há muito tempo. E essa amizade vai beneficiar muito a Davi, vai ajudá-lo muito e vai salvar-lhe a vida, como nós veremos mais tarde. Mas só que isso daí já é uma história, já é um assunto para uma próxima história. E no mais, se você gostou do conteúdo, deixa por favor o seu like para fortalecer a gente. Compartilhe com alguém se achar interessante. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Comentem se achar que deve alguma coisa. Fique com Deus e pense nisso.